Ouçam essa palavra de Deus para que venhamos nos edificar, mas no Senhor Jesus. Então, o que as Escrituras dizem é porque é necessário a gente saber agora. Agora, quando aquilo que é perfeito vier, o que é em parte será aniquilado. Então, Cristo, quando vier, ele completará toda a revelação e a gente vai tirar todas as dúvidas, evidentemente. Mas esse tema, embora seja um tema complexo e profundo, há verdades básicas que nós devemos dominar, para que a gente não corra alguns erros que a igreja em Tessalônica correu, já nos primeiros anos da igreja, da história da igreja. 2 grandes erros, não eram pecados, mas eram 2 grandes erros, 2 grandes equívocos que os irmãos tessalonicenses cometeram em relação à volta de Jesus. Primeiro, eles achavam que a vinda do Senhor Jesus ia ser muito rápido, porque é interessante perceber que quando Jesus fala da sua vinda para buscar a igreja, ele usa a expressão eis que cedo venho. Só que esse cedo ou esse breve não significa no nosso relógio que é logo. Traduzido significa a qualquer momento. Porque Pedro, escrevendo a sua carta, disse, olha, não queira medir o tempo de Deus com o nosso. Porque o tempo para Deus é uma coisa misteriosa, que ele é eterno. Um dia como 1000 anos e vice-versa. Então, quando Jesus diz, somente em Apocalipse, eis que cedo venho, não quer dizer que ele vem rápido. Rápido no intervalo de tempo que nós medimos. Significa que ele pode vir a qualquer momento, a qualquer instante. Ou seja, a sua vinda é eminente. Há uma eminência. Pode acontecer a qualquer hora. Então, a igreja em Tessalônica cria que Jesus viria a qualquer hora, inclusive rápido. Então, qual foi o posicionamento que eles tomaram? O primeiro equívoco. Já que Jesus vai voltar, então não vamos nem trabalhar. Porque não faz sentido, porque se eu for trabalhar os 30 dias do mês para receber o salário e ele vier no 29º, quem vai ganhar é meu patrão, porque eu trabalhei o mês inteiro e não recebi. Então, irmão, eu estou vivendo da fé. Interessante que em nosso meio, talvez aqui também tenha, porque se eu estou falando dessa palavra é porque tem esses que querem ser como os tessalonicenses, né? Ele não quer trabalhar, mas quer comer. E Paulo resolveu isso, irmão, de uma maneira bem simples no culto de doutrina. Ele disse, meus irmãos, vocês não querem trabalhar não, a gente não quer não, a gente está esperando Jesus voltar. Então também vocês não vão comer, tá bom? Quando tiver a fila ali da cantina, passe bem longe, porque quem quer comer tem que trabalhar. Está resolvido. Jesus vai voltar, mas a gente não vai deixar de fazer as nossas atividades básicas. A gente vai trabalhar, a gente vai estudar, vai constituir nossa família, mas sem apego excessivo a essas coisas, porque elas são passageiras, efêmeras e transitórias, não é? O outro equívoco que eles cometeram foi o seguinte: como Jesus volta e vai arrebatar a igreja, tadinho dos irmãos que morreram, bichinho, eles vão perder o arrebatamento. E eles começaram a ficar até com medo da morte, dizendo, Senhor, eu não quero morrer, porque se eu morrer, eu não participo dessa festa, porque só vai participar quem estiver vivo quando ela acontecer. Esse era o equívoco. Por isso que Paulo vai escrever o capítulo 4 e o versículo 13, dizendo, meus irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ignorante aqui não é ignorância de brutalidade, é ignorância de falta de conhecimento, falta de gnose. Daí a palavra ignorância para o português, não é? Eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Essa expressão dormir é usada no Novo Testamento 14 vezes para se referir à morte apenas de crente. Porque crente em Cristo, salvo em Cristo, não morre, mas dorme. É diferente. Essa expressão dormir fala de algo que é passageiro, um estado que é passageiro. Quando Jesus chegou lá em Lázaro, que as suas irmãs viam a morte dele como um fim, Jesus profeticamente foi demonstrando que não era um fim, era só um momento. Quando Jesus chegou na casa de Jairo também para ressuscitar sua filha, não viu a morte dela como um fim, mas apenas como um estado. Não, a menina não está morta, a menina só está dormindo, né? Tanto que ele não disse para a menina, menina, ressuscita. Ele não falou como quem fala com a morta, ele falou como com quem está dormindo. Acorda, wake up, levanta. Porque ele estava falando que ele é o dono da vida, com alguém que estava com a vida na palma da mão dele, não é? Então, observe que Jesus não se amedronta com morte. Quem se amedronta é a gente, porque nós custamos a desenvolver uma verdadeira esperança. Mas quem tem a esperança firmada em Cristo,
sabe que a morte não é um ponto final, é apenas uma vírgula. Agora, nós não vamos ser insensíveis, nós não vamos ser frios, calculistas, e dizer, não, a morte não traz dor. Traz, porque a morte traz uma separação, só que é um mistério. A morte traz uma separação e uma solidão em relação a quem fica, mas ela também traz uma união e uma revelação para com quem a gente se encontra quando a gente morre. Então, a morte é algo que nos causa estranheza porque nós não fomos feitos para morrer. E é claro que quando nós perdemos um ente querido, um amigo, um familiar, nós choramos porque sentimos a dor da separação. Mas, se a tela da revelação pudesse se abrir, aquele por quem estamos chorando ia botar assim o rosto e dizer, chore não que eu estou bem aqui. Fica tranquilo e fica crente para poder chegar aqui também. Então, a morte é um mistério para o crente salvo. Duas posturas que nós não devemos ter em relação à morte. A gente nem deve desejá-la, procurá-la e nem ter medo. Com a morte a gente tem que ser bem resolvido. Quer morrer agora? Rapaz, quero não. Mas se morrer eu estou tranquilo. Não é porque a gente tem às vezes dois grupos opostos. Tem o grupo que deseja morrer e às vezes até faz isso com as próprias mãos, culminando em perca de salvação. E tem aqueles que morrem de medo de morrer. Morrem de medo até da aproximação da morte, que se chama envelhecimento. Tenta com todas as forças lutar até contra a gravidade para esquecer que está morrendo a cada dia, porque o envelhecimento é uma morte cotidiana, não é? E Jesus disse que a morte faz parte do nosso ciclo. Ele disse, se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então, a morte faz parte da nossa vida, inclusive a morte para a carne, para o mundo, para os nossos desejos. Todos nós temos que morrer todo dia, mortificar os nossos membros, os nossos desejos, as nossas paixões, para que possamos viver a verdadeira vida eterna que há em Cristo Jesus. Não é isso? Então, para se encontrar com Cristo hoje, a gente precisa entender que a morte é um caminho. Só que quem morreu agora, aí veja o outro lado da questão, né? Eu peço aos irmãos paciência, porque é riquíssimo um momento como esse, para a gente poder trabalhar um tema bíblico. A gente já pulou, já sentiu a glória, já extravasou, e dá agora para a gente ir meditando um pouquinho, costurando as escrituras, sim ou não? Sim. Pronto, agora se quiser pular também, receber de Deus, está tudo certo, não é errado não, que é pentecostal. Mas escute bem, é outro mistério a questão da morte, porque assim como eles pensavam que quem morreu não ia participar, a gente também, por outro ângulo, pode pensar que quem já morreu, agora a gente que já conhece a revelação completa, nós estamos em privilégio em relação aos Tessalonicenses, podemos dizer assim, quem morreu também está melhor, porque está na sala VIP, não é? Participando lá já da festa. Porque assim que acontecer o arrebatamento, Deus permitirá dois eventos. Amanhã, se der tempo, a gente medita neles dois. Um deles é a bodas do Cordeiro, a festa. Então, se fosse assim, morrer primeiro seria melhor até, porque já estava lá comendo os quitutes, quando a gente chegasse só ia estar a bandeja. E quem estava lá ia aproveitar bastante. Rapaz, quem mandou tu viver muito, perdesse. Então, não está em desvantagem nem quem morre, nem está em desvantagem quem está vivo. Deus, ele equilibra de uma maneira tão linda que ele bota na sua agenda o arrebatamento para favorecer os que já dormem e para favorecer aqueles que no momento do arrebatamento estiverem vivos. Então, esse é o grande trunfo aqui de Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, porque nós vamos observar que quem morreu em Cristo, com ele também ressuscitará. Quem morreu em Cristo, a morte física, e quem morre em Cristo, cotidianamente, a morte para o mundo, a morte para o pecado. Quem pode dizer como Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 2, verso 18, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, se nós estamos morrendo a cada dia, automaticamente estamos vivendo a cada dia, porque se com Cristo morrestes, com Cristo ressuscitaste, nos ensina o apóstolo Paulo, não é? E se com ele morreu e com ele ressuscitou, pensa nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Então, quando nós sofremos esta morte
e esta ressurreição espiritual, temos a garantia que também viveremos a ressurreição física. Porque o céu não é lugar de alma penada, de Gasparzinho e nem de zumbi. O céu é uma reunião dos eleitos glorificados, com corpo, alma e espírito. E isso é muito bem explicado em 15 da primeira carta aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo diz, olha, Deus ele comprou corpo, alma e espírito, tá bom? Esse grupo que defende que Deus só quer o coração, que Deus só olha o interior, que Deus só quer o espírito, não julgue isso aqui, ele nunca leu a Bíblia, porque Deus ele não está interessado só no interior, ele nunca disse isso, até porque Paulo diz que ele comprou o meu e o seu corpo, ele não comprou só a nossa alma. Paulo deu uma marretada na cabeça das feministas que pinta de batom na barriga meu corpo, minhas regras. E às vezes tem umas crentes que estão querendo acreditar até nesse postulado. E Paulo, de maneira irônica, porque às vezes ele era irônico na sua escrita, porque ele era muito inteligente, ele escreveu para a igreja em Corinto, a primeira carta, disse, vocês não estão sabendo da novidade não? Não, qual? O corpo de vocês não é de vocês não. Apaga aí esse batom e atira essa frase. Oxe, não é da gente não. É não. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai a Deus com o vosso corpo, porque ele já não é vosso, vocês não pertencem a vós mesmos, vocês pertencem a ele. Ele comprou o corpo. E escrevendo aqui para a igreja aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, Paulo faz uma oração, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo, igual a gente canta no hino 5. Então não diga mais que Deus só está interessado no seu interior. Ele está interessado na sua orelha, nos seus lábios, nos seus olhos, na sua mão. O que você faz com o seu corpo tem que redundar em glorificação a Deus, porque o seu corpo revela como está a sua alma, tá bom? Eu não estou nem falando aqui de tamanho de saia, de corte de cabelo, de cor disso ou daquilo. Eu estou falando de princípio. Agora, quem tem o princípio sabe aplicar nos assuntos cotidianos. Quem tem princípio sabe até onde pode ir. Glória a Deus. Quem tem princípio não precisa de plaquinha, nem de nota de rodapé, nem de listinha. Isso pode, isso não pode, isso não pode. Porque dentro dele já habita o elemento norteador que se chama Espírito Santo. E ele diz, pode, não pode, quero, não quero. Porque ele não é residente, ele é presidente da casa. Ele comprou ela, ele não é hóspede não, nem é morador. Ele é o dono da casa. E quando ele entra, ele diz o que é que vai ser feito dentro dela. E quando a casa está toda cheia dele, pode quem quiser bater na porta. Eu não dou trabalho nem de olhar no olho mágico, porque quem tinha que entrar já está aqui dentro. O resto é resto e não mais me interessa. Vida consagrada, corpo, alma e espírito. É esse corpo e essa alma e esse espírito que o Pai vem buscar. E aí Paulo vai ensinar tanto em 15 de 1 Coríntios como em 4 de 1 Tessalonicenses que haverá um encontro entre a porção material e a porção imaterial, não é? Esta é a primeira ressurreição que só vai participar os santos, os crentes. E, queridos irmãos, é muito lindo isso, porque só nesses versículos aqui do 13 ao 18 nós temos uma densidade de revelação escatológica, de quantidade de conteúdos, que não aparece em nenhuma outra porção das Escrituras, não é? E o versículo 15 é crucial, porque Paulo diz, olha irmãos, eu não estou falando isso aqui baseado em filme que eu assisti, em livro que eu comprei, em visagem. Eu digo isto pela palavra do Senhor. Então ele era apóstolo e estava autorizado pela revelação. Isso que eu estou falando aqui não é opinião, não é achismo, nem é sentimento. O que eu estou falando aqui é revelação. Tem autoridade. E essa palavra, como diz em Apocalipse, é verdadeira e é fiel. Então vai se cumprir. E aí ele continua desenvolvendo, mostrando que quem ficar vivo para a vinda do Senhor não precederá os que dormem. Então a gente não vai ter vantagem. Por isso que algumas pessoas até dizem assim, irmãos, eu às vezes até numa emoção, inflamado, né, num culto como esse, assim, eu não quero morrer, meu corpo não vai provar a morte, quero ficar vivo para o arrebatamento. É importante você ter cuidado para não pedir algo que talvez você não suporte. Porque a igreja que vai ser arrebatada vai estar vivendo o pior tempo da terra.
E talvez tem pessoas que não vão nem suportar. Por isso que o Senhor de vez em quando já vai recolhendo alguns que não suportam não, porque Ele conhece o coração de quem é quem, não é? Então a igreja que vai subir, ela vai subir num avivamento total. É a igreja de Filadélfia. Mas vai subir num momento de frieza total, externo. A igreja de Laodiceia. Então é um grande mistério, porque algumas pessoas dizem assim, é tão difícil ser crente hoje, né? O tempo está tão difícil, né? O século 21, você vê como é aqui no Paraná. Não, a gente não fez coisa nem com o tempo, nem com o espaço. A nossa pátria é outra, o nosso tempo é a eternidade. E quem é Filadélfia é Filadélfia. Quem é Laodiceia é Laodiceia. Quem não presta, você pode botar ele no Monte Sião e ele está lá, um Judas, na mesa da ceia, mas pensando em dar lugar a Satanás. Mas quem é hebreu da gema, quem é nazireu, pode jogar na Babilônia, mudar o RG, alterar o nome dele na certidão, mudar a roupa dele, botar batuque para ele dançar até o chão. E ele diz, não, eu sei o que aprendi lá na escola dominical. Eu sei o que eu aprendi lá no culto de doutrina. O meu Deus é Jeová. Eu não danço esse batuque não. Eu não como essa comida não. Eu não me inclino diante dessa estátua, porque eu sirvo ao El Shaddai. Convicção. Está na Babilônia, mas tem coração de hebreu. É diferente. Então a igreja que vai subir, ela vai subir avivada, pulando de um pé só, como alguém diz, ou soltando fogo pela venta. É duas figuras de linguagem que o pentecostal usa, mas que a gente vê que é dragão, né? Que solta fogo pelo nariz, mas a gente usa essa figura de linguagem. Então a igreja que vai subir avivada, mas o tempo que ela vai estar é um tempo terrível. Vamos ver um exemplo disso, uma prova bíblica. Segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo fala aí no capítulo 2 e no versículo 3, para a mesma igreja. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim o quê? A vinda de Cristo. Sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que é um sinônimo para anticristo. Então Paulo mostra que os eventos finais serão antecedidos, né, da vinda gloriosa de Cristo, por essa apostasia e por essa revelação do anticristo. Então, quando a igreja tiver perto de sair da terra, a terra estará insuportável, a terra. Então, não adianta colocar esperança em partido político, em corrente ideológica. Entende, irmão? Em estilo de vida verde. Eu não como isso. Eu vou até respirar menos o O2 para salvar a terra. Não é você que vai salvar a terra. Nós somos mordomos. Há um mandato cultural. Devemos cuidar, zelar. Deus nos colocou para fazer isso, mas a gente não vai restaurar a camada de ozônio. Não tem partido político que faça isso. A gente não vai restaurar os corpos hídricos, os rios. Não! A natureza não está apelando para nenhum partido político, para nenhuma retroescavadeira, para nenhuma cestinha de reciclagem. A natureza está gemendo com dores de parto, aguardando o dia da redenção. E ela sabe quem vai lhe redimir. É o seu Messias, é o seu Senhor. Então o tempo vai piorar cada vez mais, mas quem vai subir está melhorando a cada dia. Isso é um mistério muito grande. É escândalo, é pecado, é embaraço, é frieza, é sensualidade, é irreverência, incredulidade a todo vapor. Mas quem é noiva, glória a Deus, quem é ovelha, quem é membro do corpo, quem é galho da videira, quem é pedra do edifício, quem é tesouro do depósito, está andando com os olhos fixos, como diz Hebreus 12, no autor e consumador da fé. Ele está correndo a carreira que está proposta. E corrida, a gente corre olhando para o chão, para não tropeçar e cair. Mas a corrida celestial é ao contrário. Não pode olhar para o chão não, senão cai. Tem que andar olhando para frente e para cima, como que tivesse hipnotizado. Ei, tu viste o que aconteceu ali? Vi não, eu estou agora com o meu olho fixo. Olha, tu soube do boato? Soube não, eu soube das boas novas, do evangelho. Olha, tu soube do que disseram, do que viram, do que pensaram? Não, eu estou sabendo das revelações que o Espírito Santo está me dando. Menino, tu é muito desligado. Não, eu sou o verdadeiro ligado, na videira, no céu, no Espírito. Olha, ela deu uma piscada para tu. Tô nessa mais não, meu filho, eu estou vendo é o olho aberto do Cordeiro que ressuscitou como
leão, corre a carreira que está proposta, olhando para cima, se livrando do embaraço, do laço, do tropeço, do pecado. É a receita do Senhor para nós. Agora, se você acha que é um maratonista da terra e quer correr recebendo as flamas, os aplausos, parando para se confraternizar com os espectadores, aleluia, o tempo acaba e você fica no meio do caminho. Mas enquanto Satanás joga as pedradas, os espinhos, os bombardeios, não te preocupa, porque o Pai vai adiante e vai com o trator do Espírito Santo abrindo o caminho para a igreja passar, glória. E Satanás vai levantando porta e ele vai derrubando porta, vai derrubando cadeado, vai destroçando tudo, e a igreja vai marchando, aleluia, no livramento que o Senhor tem para dar.